Isso aqui é a capa da live do Weintraub. Para você que não entendeu, é uma referência a uma propaganda de cigarro, tá? Weintraub sem filtro é porque ele, sei lá, fuma um cigarro sem filtro, fuma charuto, sei lá, entendeu? Aí diz que o consumo excesso pode causar choro na tigrada. Tigrada é uma expressão que ele usa muito. E essa vibe aí, você que não tem idade para saber, quando passava propaganda de cigarro na hora do almoço, tinha lá o Mundo de Marlboro, que era um cowboy, entendeu? Que ele era super fitness, apesar de fumar 3 carteiras por dia. Essa é a história aí. Eles têm obsessão aí por fingir que cigarro não faz mal, né? Esse núcleo olavista aí. A apologia ao tabagismo é uma coisa muito olavista, muito olavista. Eu queria saber do Olavo de Carvalho o que ele acha dessa apologia, mas não tem como, porque ele morreu de tanto fumar. Né? Isso é um ponto importante. Então, cuidado aí você, né? Então, colocando na tua cabeça aí que fumar é legal. Não é, não é. Nem esse pendrive aí que você anda fumando aí, isso aí é uma merda. Isso é uma merda. Você pode largar disso agora, pode largar disso mais tarde, aí quando tiver assim, uma trombose, uma parada desse tipo. Sacou? Falo por experiência própria. Mas vamos para o que interessa aqui da live do Weintraub. Ele trouxe informações ou ilações a respeito da corrupção no Ministério da Saúde. Tá? Só que assim, por que ele estava fazendo isso? Para mostrar que o Ministério caiu na mão de um monte de vagabundo, quando poderia estar na mão de gente honesta. Que gente honesta? Ele, o Weintraub. Aí, Ana, a propaganda dele para a própria honestidade é até muito engraçada. Houve aí a coisa do... Como é que é? Little Abe. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu tive reações físicas de pessoas que esperavam essas autorizações há muito tempo, que foram ao MEC explicar e quando chegaram lá já está autorizado. Se eu perder o avião, não acreditavam que não teve nada, nenhuma conversa paralela do setor privado. E no setor público, meu Deus do céu, é o que vocês viram aí, coisas que eu encaminhei para a polícia, como superfaturamento do Enem, livro didático, tantas coisas erradas, né? Suspeitas de coisas erradas. É que ele era um cara legal e não aceitava, né? Weintraub, o cara mais honesto aí que o bolsonarismo já viu. Infelizmente, o Bolsonaro se livrou dele para apertar a mão do Centrão, etc. e tal. É isso que o Weintraub gosta de dizer e é assim que ele vai justificar o desembarque dele do bolsonarismo. Não tem nada a ver com o fato do Bolsonaro não ter apoiado a candidatura dele ao governo de São Paulo. Mas vamos ver aí a parte que ele fala de maneira assim mais enfática sobre o ministro lá, sobre o Milton Ribeiro. Ser inocente até pode, mas tem a frase famosa: rabo de porco, orelha de porco, pé de porco, focinho de porco. Meu, se ele não é porco, meu, ele é feijoada. Pode apostar, tem muita coisa. Ouviu isso aí? Tem muita coisa. Depois ele disse que tem muita coisa que vai aparecer. Caramba, hein? O pessoal que está investigando isso deveria conversar com ele. Se for ter mesmo uma CPI aí do MEC, vale a pena convidar o Weintraub. Já imaginou? Seria divertido. Mas aí, Ana, não adianta. Ele não consegue ficar só na acusação, ele tem que falar que ele é mais honesto que todo mundo. E aí entra numa história aí dele mencionar o apelido dele de infância. Se compara ao Abraham Lincoln. Fica engraçado. Little Abraham Weintraub, o pequeno, como diria o Abraham Lincoln, ele era conhecido como Honest Abe. O Abe honesto aqui, ele atrapalhou a bagunça. Eu estava lá e fui mastigado. Além de falar que não pode sexualizar criança, não pode escrever baixaria para criança. Tava faltando pânico moral, tava faltando. Agora tá aí. Ei, as criancinhas, sempre as criancinhas. Tem que mostrar. As universidades, teve universidade que mostrou as contas, estava tudo certo, mas teve universidade que a reitora até hoje está enrolada. Tem um monte de sacanagem na universidade. Não foi esse cara que falou das... Não é só a questão das drogas que eu falei. Eu falava também, abram as contas e me mostrem. A questão das drogas que eu falei. Pera, posso fazer uma parte? Sim, a Ana vai lembrar qual é a questão das drogas que ele falou. Essa é muito boa. Ele fala assim, super por cima, a questão das drogas, não é só a questão das drogas que eu falei. A questão das drogas que ele falou foi as universidades públicas do país têm... Deixa eu tentar lembrar os termos, tá? É mais ou menos isso. Plantações extensivas de maconha e laboratórios de... Era LSD?
É anfetamina. Metanfetamina, tá? Ele viu no Breaking Bad isso aí, tava na cabeça aí pensando Gente, em... isso me afeta pessoalmente. A universidade pública neste país não tem sequer papel higiênico, tá? Sequer, e eu não estou exagerando, tá? Se a gente tivesse plantações extensivas de maconha e laboratórios de metanfetamina, a gente estava vendendo e comprando papel higiênico para o banheiro, tá? Ai, doutora Ana. Vamos lá, vamos seguir em frente aqui com o Weintraub, porque vai ficar mais interessante. Oi? Isso me afeta pessoalmente. Não, compreendo, tá certa a indignação, como diria o poeta. Ana, saca só. Tem mais coisa e vai aparecer. Ele já tinha dito isso, mas daí fica mais enfático ainda e dá mais razão para chamarem esse cara aí para depor em algum momento, Ana. Opa, ele sabe tanto, Ana? Ser mais partes de porco. Por que vai continuar aparecendo rabo de porco, pé de porco, focinho de porco? Não dá para chamar de porco. Mas pode chamar de feijoada, pode chamar, de repente, se for uma coisa mais chique, de cassoulet, né? Nossa, como ele é chique. Porque a equipe não foi trocada. O presidente do FNDE continua sendo o ex-chefe de gabinete do Ciro Nogueira. Caiu o Milton Ribeiro, mas não trocou o presidente da FNDE, não trocaram os secretários. O atual ministro era o secretário executivo da... Era o vice, era o segundo do Milton Ribeiro. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro se rendeu ao Centrão. E hoje ele se apresenta como Centrão e defende o Centrão. Então vai aparecer mais... Muito bem. Me permita voltar aqui à reação do Bolsonaro à prisão do ministro Milton Ribeiro. Como é que o Bolsonaro reagiu? Uma das coisas que ele disse foi: tá vendo? A Polícia Federal prendeu um ex-ministro meu, coisa que poderia respingar em mim. Significa que eu não aparelhei a Polícia Federal. E aí, desculpa, aí o Abraham Weintraub parece que mandou bem, Ana. Ele não considera assim a Polícia Federal, pelo jeito, a mais republicana das instituições, e ele explica lá o seguinte: olha, escuta, é que, atenção, existem vários grupos na Polícia Federal. E à medida em que a eleição vai chegando, quer dizer, à medida em que o pessoal vai percebendo que o Bolsonaro vai se fuder, eles começam a ficar mais audazes. É a palavra aí que usa o Weintraub. Ou seja, será que o Bolsonaro aparelhou a Polícia Federal? Sim, Weintraub, é isso? Entendi direito? Estar por trás... Ah, não! O sinal que o Milton Ribeiro foi preso é que a Polícia Federal não sofre ingerências do presidente. É verdade, o presidente Bolsonaro ele não controla 100% da Polícia Federal. Tem um monte de grupos que disputam poder dentro da Polícia Federal. E à medida que vai chegando a próxima eleição... Doideira isso, né? Ele não controla 100% da Polícia Federal. Ele controla a Polícia Federal? É? Para não investigar filho dele? Ele controla 10% só lá no Rio de Janeiro para não investigar o filho dele? É isso? Caralho, brother. Não interessa mais. Tem que homem, priorizar. Ô Weintraub, você estava chamando o outro de burro agora há pouco aí. Você pensa no que você está falando, você vai se complicar. Não adianta falar é suspeito, é suposto, se você manda uma merda dessas. Você vai se fuder, rapaz. Cuidado! Eu estou preocupado aqui com você. Eu quero ver você na campanha. Ele é engraçado. Não, ele é engraçado. Eu quero ver a campanha dele. Esses grupos vão ficando mais audazes e vão se posicionando. E o que acontece? De bravata em bravata, de improviso em improviso, de falta de compromisso, falta de estratégia, um monte de assessor puxa-saco mal intencionado em volta do presidente, a gente vai resultar em levar o Brasil para o caos, para uma situação horrorosa, para uma situação pavorosa, que foi o que eu falei na reunião. Ninguém vai se dar bem quando a gente perder esse país. A gente perdeu esse país. Ninguém vai se dar bem. O Flávio Bolsonaro não vai, depois de 5, 10 anos, ele não vai se dar bem de ter feito o que ele fez. O presidente Bolsonaro não vai se dar bem. Cacete, o que o Flávio Bolsonaro fez? O que ele fez, Weintraub? Nossa, Weintraub. Que ele, né, tem aí alguma coisa para revelar. Weintraub. Se você já tá assim agora, como é que vai ser na campanha, homem? Os generais que estão lá não vão se dar bem.
Talvez um ou outro dos mais malandros se dê bem nesse processo todo. Mas a imensa maioria vai terminar essa história muito pior do que começou. Beleza, beleza. Interessante, tá? Interessante, mas não é o melhor vídeo do Weintraub nessa internet de meu Deus. Ou não é. Procura aí Weintraub em Alter do Chão. Tomando esculacho do meu maravilhoso povo paraense. Desculpa, Weintraub, ele se ferrou, cara. Puta, ali foi foda. Ali foi foda. Ali faltou assim uma inteligência emocional para entender a hora de vazar. Faltou um pouquinho. Mas enfim, Ana, Weintraub, alívio cômico, muito melhor agora como quase ex-bolsonarista, tá aí se desligando, tá aí se descolando, tá ficando mais divertido, Ana. Perigosíssimo, fez um mal terrível para a educação brasileira, é um homem assim que foi para o Ministério da Educação convencido de que a educação nem deve existir, de que é ideologia, de que a universidade é doutrinação, e ele foi para o Ministério da Educação, na boa, combater a educação. E aí, porra, vou me permitir rir. Ah, fudido e meio, Ana. Vou me fuder rendo. Tá, entendi essa argumentação, entendi. Consigo apoiá-la em alguma medida, embora o engodo, né, de lembrar e pensar a atuação do Weintraub, né, na educação, assim, desastrosa, não chega nem perto de descrever, né, maléfica mesmo para a educação. Né, uma pessoa responsável pela educação que tem ódio de educação, né? Enfim. Mas fora isso, eu consigo entender também agora o teu argumento pela presença do Weintraub como candidato, né? Eu estava meio assim, falei, pô, né? Mais uma desgraceira, mais um show de horrores desse, assim. Ninguém aguenta, né? Mas tem uma coisa interessante aí, que é a possibilidade de fato, o Weintraub cumprir aquilo que ele vem ameaçando fazer nos últimos tempos. Desde que houve esse racha na base bolsonarista, né, os olavistas foram lá para o canto deles, ele vem insinuando que vai falar. Agora ele insinua mais, ele insinua com nomes, ele ameaça, tal. E desculpa, são coisas que não adianta eu falar, não adianta você falar, não adianta o Freixo falar, sacou? Não adianta o Boulos falar, porque é todo mundo comunista, eles não vão ouvir, esses 30% aí, eles não vão ouvir. Agora, quando o Weintraub fala, puta, ali deve colocar o cara para pensar. Não sei se era para aí que você estava indo, desculpa. Não, um pouco por isso, né? E porque, enfim, quem tem coisas para expor aí do governo Bolsonaro, é sempre interessante que as exponha, né? A podreira toda, a sujeira, enfim, tudo que tiver para ser visto aí. Mas ele me dá a impressão, assim, de que ele está nessa linha da ameaça, da insinuação, vou falar, olha que eu falo, hein? Cuidado que eu falo, tal. Meio como uma moeda de troca, né? Me pareceu, assim, durante muito tempo, né? Até agora, como uma moeda de troca para provocar o Bolsonaro a apoiá-lo, né? E sempre que a coisa amacia para o lado dele, ele silencia em relação às ameaças, às insinuações. Agora ele escala um pouquinho mais, Bolsonaro continua se recusando a apoiá-lo, a acolhê-lo ali, né? De fato, como candidato. Me pergunto se em alguma hora essa ameaça dele vai se concretizar numa exposição do Bolsonaro. Não tenho minha certeza, de fato, de que o Weintraub peita, né? Porque é muito papo, pouca ação ali também, né? Mas é interessante que, né, ele dá a entender que tem coisas para revelar aí, pode ser que desse racha saia alguma coisa que é importante para o Brasil, mais exposição dos podres do Bolsonaro. E se de quebra o Bolsonaro quiser expor uns podres do Weintraub, também estamos aceitando. Também estamos aceitando. Como diz a Ana, estou torcendo pela briga.